Fala pessoal, Papo de Salão no ar, ano eleitoral, tudo para falar. Mas antes de começar, não esqueçam, compartilhem com seus amigos, com seus vizinhos, com os colegas de trabalho, para levar o Papo de Salão longe. Inscrevam-se no canal para receber notificações, ative o sininho e curtam, porque esse canal está fantástico. O canal é Papo de Salão _ Floripa. Campeche, esse é nosso, ó, ninguém mexe. Hoje temos aqui João Padilha, candidato a vereador pelo PL e coligação do prefeito Topázio. Chama Padilha. Padilha, Isso aí, prazer tê-lo aqui. Caramba, Tá? satisfação. Vamos conversar um pouco sobre a política. Muito bom. Mas vamos falar da sua política e da política em geral, porque está um turbulhão de coisas acontecendo pelo Brasil e o mundo. Sim, sim. Primeiro eu quero saber de você, Manezinho. Não, paulistano. Paulistano. Nasci em São Paulo e moro aqui há 25 Corinthians, anos. Palmeiras, São Paulina? Campeão mundial. Corinthians, mano, olha, ó, Corinthians. Nós temos um paulistano. Pô, paulista ele tem a boa identificação de organização urbana, né? Então já tem aí um caminho bom para o vereador. Qual a sua profissão? Eu sou advogado. Advogado. Eu advogo desde 2000, do ano 2000, quando eu vim morar aqui. E hoje eu sou assessor, quer dizer, eu sou licenciado, né, mas sou assessor parlamentar da deputada estadual Ana Campanholo, a mais votada votada de Santa Catarina. De todos os tempos, né? 200 mil votos. Aí. Ana Campanholo. Conservador. Nós somos, né? O brasileiro é conservador, né? Por natureza. A primeira missa rezada foi em homenagem a Jesus Cristo, né? Foi por isso que os portugueses atravessaram o Atlântico. Né? Os portugueses atravessaram o Atlântico não em busca de especiarias, mas em busca para levar a palavra de Deus para outro continente. Os portugueses? Sim. Atravessaram o Atlântico para levar a palavra de Deus. Padilha, da onde é coisa de Manezinho, tá? De onde veio o viés político? Por que essa parte ativista política? É engraçado, essa pergunta é muito importante que você está fazendo, porque o meu pai é militar, né? Meu pai é coronel da Polícia Militar e ele participou de alguns processos eleitorais. Sim. Né? Ele foi assessor de um governador que era o Paulo Maluf, todo mundo conhece, né? A imagem dele não era boa. Na verdade, ele não era assessor do Paulo Maluf, ele era do Reinaldo de Barros, que era um secretário de Segurança Pública. E o secretário de Obras do Paulo Maluf. E ele conheceu a política pelo lado não legal, né? Não tão legal. Só que ele era da Polícia Militar, ele só fazia segurança, então ele não tinha nenhuma participação de transação, digamos assim, né? Ele não participava da questão política, participava exclusivamente da questão de segurança. E ele chegou para mim e para o meu irmão, eu tenho um irmão de 4, o Luiz, um abraço, Luiz, 4 anos a mais que eu, ele falou, eu não quero que vocês sejam nem militar, nem político. Porque o militar, até atingir a patente que meu pai atingiu, né, que é coronel, ele sofre muito, né? Ele é humilhado, ele toma cadeia, toma gancho, né, é mandado para o interior. Então, todas as represálias que podem acontecer, acontecem com o militar. A vida do militar não é fácil, né? A vida do servidor público não é fácil. O pessoal fica tirando onda com o servidor público, mas a vida do servidor público não é tão fácil assim, né? E ele falou, eu não quero que vocês sejam... Depende da área, né? Essa mancha veio porque depende muito da área. Mas é que eu tive a oportunidade de trabalhar no poder público agora nesses últimos 4 anos e eu conheci pessoas incríveis, assim, né? Que enquanto não acabar com aquele ofício, ele não sossega. Então tem muita gente séria, né? Minha esposa é servidora do Ministério Público, Mariana, te amo, que me aguenta, né? Me acompanha, estou na 3ª campanha, ela está me apoiando. Quantos anos casado? A gente está há 24 anos, né? O Oscar vai para você, Mariana. Ela é incrível, te amo. Isso aí. Então, ela é uma Caxias, sabe? Não, sai um pouquinho. Não vou sair mais cedo. Não, meu horário é tal, sabe? Ela é séria, cumpre regras, obstinada, como se fosse uma servidora, um profissional da iniciativa privada, né? Então, meu pai chegou, voltando, né? Meu pai chegou e falou, não quero que vocês sejam nem militares, nem político, porque o político com isso não é bom. Né? E eu tive aquilo na cabeça e passei a vida toda achando que a política não era boa. E é justamente isso que o viés de esquerda quer que você pense, que política não é boa, que política não pode se discutir e nem religião pode se discutir. Né?
Daí surgiu em 2018 uma pessoa, quer dizer, em 2014 que eu comecei a acompanhar, mas em 2018 surgiu um nome que falou, não, peraí, ó, eu sou cristão, né, eu estou há 28 anos no poder público, no legislativo, e eu tenho uma vida ilibada. E realmente isso aconteceu, né? Ele demonstrou que não tinha nenhum vínculo que incriminasse ou que desabonasse a imagem dele. Né? Uhum. A partir daquele momento, deu um insight na minha cabeça. Eu falei, então quer dizer que aquilo que eu aprendi com meu pai, que eu tenho muito respeito pelo meu pai, admiração, te amo, meu pai, ele, que mora nos ingleses, ele falou assim, ó, pô, não é bem assim. Daí eu mergulhei na política e falei, não, eu vou fazer campanha para o Bolsonaro. Né? E ele falou para mim, Bolsonaro não vai ganhar. Lá em 2018. 2018, ele falou, não, Bolsonaro não vai ganhar. Eu falei, talvez o Bolsonaro não ganhe mesmo, porque ele não faz parte do sistema, né? O que te chamou a atenção? Vamos lá, agora você tocou no nome do Bolsonaro, isso é bom. O que te chamou a atenção no Bolsonaro? Não, foi justamente... Bom, primeiro, o vídeo do presídio de Pedrinhas, né? Basta você não estuprar, não matar, você não vai lá pra dentro. Acho que aquilo ali acabou... Aquilo ali, chamando a atenção do Brasil e do mundo, né? É divisor de águas aquilo ali, né? Então, peraí, cara, o que esse cara que é um deputado federal, são 513 deputados federais. Cara, você não é ninguém ali no meio. E ele falou um negócio que todo mundo queria ouvir. Porque assim, a gente tá com 16 anos, estava com 16 anos de governo de esquerda, né? E de repente chega um cara e fala assim, cara, pode ser diferente a política. E ele começou a fazer campanha, né? Nos aeroportos, e as pessoas começaram a acompanhar. Então eu mergulhei naquilo lá. E juntamente com isso, né, que eu trouxe aqui, o livro de Olavo de Carvalho, que foi também minha inspiração. Eu tive a oportunidade de fazer o COF, fiz o COF, né, que é o curso online de filosofia, enquanto o Olavo estava vivo, né, aos sábados, às 9 horas. Então, assim, marcou minha vida. E aquilo deu uma virada de chave. E nisso você começa a entrar num hall de pessoas que pensam igual a você, só que eles mostram para você que não é só aquilo... o conservador. As pessoas acham que o conservador é ser Bolsonaro, né? Bolsonaro é um símbolo do conservadorismo. Ou da direita, né? Vamos supor assim. Ele resgatou a direita no Brasil. Sim, né? Só que ele é um político. A gente tem que entender que ele é político. Né? O conservador, os valores conservadores estão aqui. Né? Aqui não nesse livro, mas em toda a obra do professor Olavo de Carvalho, que Deus o tenha. Então, tudo isso trouxe um insight para mim. E eu falei, não, eu preciso fazer campanha para esse cara, porque esse cara é o que representa os meus valores, né? Eu tive a oportunidade de fazer o lançamento da pré-campanha agora e eu mostrei para eles, a deputada Júlia Zanata, um abraço, deputada, que me recebeu e está apoiando a minha candidatura. Eu sou o único candidato da Júlia Zanata, deputada federal aqui em Florianópolis. E eu falei na apresentação, eu falei, o pessoal fala que está brigando em outra cidade aqui, que quem é mais bolsonarista, e ela falou, eu quero que vocês briguem mesmo para ver quem é bolsonarista. Quem é mais bolsonarista aí? Quero ver. Ela fez um Twitter provocativo, né? Eu falei, eu entrei nessa brincadeira aí, que eu sou o pré-candidato a vereador mais bolsonarista que tem. Eu quero ver que alguém demonstre que é mais do que eu. Porque eu nasci... Olha, eu mostrei. Porque a história do meu pai é muito interessante, rapidamente. Meu pai saiu da Academia do Barro Branco em 1964. Em 71, ele foi designado para ser P2, que é polícia da polícia, né? Então, se o policial cometer um crime, ele é obrigado a desarmar o cara, tirar a insígnia dele e falar, vou te conduzir até o batalhão. Só que o cara tá armado. Então, assim, uma missão ingrata, né? Que é tipo um X9 da polícia, né? E o melhor amigo dele foi a repressão foi destinado ao combate ao terrorismo. E daí, ele chama Alberto Mendes Júnior, chamava. E o Alberto Mendes Júnior foi até o Vale do Ribeira, onde o Bolsonaro morava, inclusive, e ele foi ao combate da repressão ao terrorismo e encontrou lá o Lamarca. O Lamarca aprisionou parte da equipe do Alberto Mendes Júnior e em troca, uma questão de hombridade incrível, assim, em troca da equipe, ele se doou, ele se ofereceu para que a equipe fosse libertada. E nisso o Tribunal Revolucionário processou, julgou e condenou ele à morte por traição à Revolução, né? E como aquele local era um local amplo e aberto, eles não podiam dar tiro, porque como eles estavam cercados, tinha exército e polícia ao redor, eles não podiam dar estampido de tiro. E naquela situação, como o Mendes Júnior tinha sido condenado, eles mataram com um golpe de coronhada de fuzil, entendeu?
Então, assim, era o melhor amigo do meu pai. Então, essa história está na história da minha vida, da minha família também, há muito tempo. Tanto que meu irmão chama Alberto, né? Então, assim, eu sou Bolsonaro. Eu sou Bolsonaro antes de nascer. Daí, na exposição da apresentação, eu mostrei lá. Eu fiz primeira comunhão, que eu sou católico, né? Sou defensor da arma, demonstrei eu atirando quando criança, assim. E 7 de setembro, que eu sou patriota, quando eu ouvia o hino nacional, eu chorava. Mas muito antes do Ayrton Senna ganhar as corridas homéricas dele, entendeu? Então, assim, isso daí sempre esteve na minha vida, né? No meu sangue. E daí, né, passando esses 30 e poucos anos aí, quando chegou o Bolsonaro, eu falei, não, cara, essa é a oportunidade da nossa vida. Porque eu comecei a entender um pouco de política quando você votava no PSDB achando que você ia estar derrotando o PT, que é o Teatro das Tesouras, né, que chama. Então, ali deu um insight, falei, não, eu vou fazer campanha para esse cara. Meu pai falou, pô, você vai perder tempo, o Bolsonaro não vai ganhar. Eu falei assim, pode ser que ele não ganhe, mas todos os votos que eu conseguia angariar pro Bolsonaro aqui em Florianópolis, eu vou fazer. Daí eu montei um grupo chamado Conservadorismo Floripa. Para não ficar, o João Padilha. O João Padilha é passageiro, Conservadorismo Floripa para sempre. E daí o pessoal começou a seguir, daí assim, o Instagram, em 15 dias deu 4 mil seguidores. Porque a movimentação estava gigante, o pessoal queria adesivo. Fiz 2.000 adesivos do meu bolso, sem número e sem partido do Bolsonaro. Só escrito Bolsonaro, bandeirinha do Brasil, assim. E distribuía. Só que naquela ocasião, sei que você treina também, né? Naquela ocasião eu tinha tido uma lesão no menisco e estava de muleta. Então entregando adesivo do Bolsonaro de muleta na beira-mar, né? E o pessoal amassava o adesivo e jogava na minha cara. Cuspia. Cara, assim, bizarro. Porque eles sabiam o que estava por vir, né? Que o Bolsonaro tem um discurso forte. Só que a gente precisava daquele impacto naquela hora, né? O sistema não conseguia resistir àquilo, né? Tanto que ele foi impugnado no mês seguinte que ele saiu do governo. Então a história de luta, ativismo político vem dessa história, vem dessa época aí, né? Da época que eu não tinha nascido. Porque meu avô, quando via o Lula, chamava ele de sapo barbudo. Meu avô faleceu há 30 anos. Entendeu? Então, assim, a gente foi trabalhado com isso, né? Dentro da igreja, com os valores conservadores, contra esses princípios aí socialistas. Não que eu seja contra que as pessoas tenham os seus direitos, né? Sim. Mas aí, agora vamos lá. Nós temos que entender que temos dois lados hoje no Brasil. Polarizados. Literalmente polarizados. Isso não é bom em ambos os lados. Essa polarização. Por quê? O equilíbrio é bom. Correto? Mas não é essa a minha pergunta. O que você vê no Lula e você vê no Bolsonaro? Por que o Bolsonaro não deu sequência no governo dele e o Lula deu durante muito tempo? Você diz de reeleição? Sim, de reeleições, de apoios, de candidaturas, de trazer prefeitos, trazer governadores. Bom, primeiro eu acho, eu não sou cientista político e não sou o mais expert de todos, mas assim, o Bolsonaro errou porque ele não fez campanha em 2020, né, para municipal. Então eu não vi particularmente, porque eu fui candidato a vereador naquela época, eu não vi ele circulando o Brasil, eu não vi ele fazendo campanha para prefeito, para vereador, agora ele está fazendo. Por quê? Porque isso é a base. Que o Olavo de Carvalho falava assim, vocês colocaram a cereja do bolo, só que vocês não têm estrutura. Então o que acontece? Tem o Bolsonaro lá com um discurso forte, impactante, só que vocês não têm estrutura, isso não vai resistir. O Olavo de Carvalho falava isso há muito tempo. Então o que o Bolsonaro tem? Esse discurso, e assim, eles investigaram o Bolsonaro a ponto de chegar na vida dele, no interior do Vale do Ribeira, e falar que ele tinha feito bullying com uma menina de 5 anos, quando ele tinha 5 anos. Porque ele tem uma vida ilibada. Senão ele tinha sido processado e estava preso agora. Só que não tem nada que desabone a conduta dele. E é difícil isso na política. Você acredita que ele vai ser preso? Eu acho que não. Não porque ele vira um mártir, né? Entendeu? Lembra que fizeram com o Lula? É a mesma coisa. E assim, um depende do outro, tá? O Lula depende do Bolsonaro. O Bolsonaro depende do Lula. Porque eles vivem se alfinetando. E se tiver uma eleição, o Lula vai precisar do Bolsonaro. Porque senão ele não consegue bater em alguém. E a mesma coisa recíproca. Né? Daí falando o que um tem e o que o outro tem. Assim, sinceramente, o que eu vi da história e também do processo dos governos do PT foi fraude, né? Fraude, criminalidade exacerbada. 60 mil mortes por ano não é certo.
Isso não existe em nenhum país do mundo, por que vai existir aqui? Né? Isso teve um decréscimo no governo Bolsonaro. 2019 teve decréscimo, até 2022 teve um decréscimo enorme. E isso também em razão do armamento civil. Né? Então, muitas pessoas aderiram à defesa pessoal. Defesa pessoal, você tem uma arma dentro da sua casa. Você não precisa ter arma, não quiser, não precisa ter arma. Só que assim, não proíba a pessoa se defender. Se a pessoa entrar na minha casa, eu vou pegar uma jarra dessa e vou atacar nela. E talvez eu mate ela com uma garrafa. Né? Então existe o desarmamento civil. Teve um caso aí no jornal que o marido matou a mulher com um violão. Então vamos desviolinizar a sociedade. Qualquer ferramenta pontiaguda, pérfuro cortante, mata. Só que a arma te defende. Porque se o vagabundo colocar a mão aqui e você falar assim, tô armado, cara, ele não vai ficar esperando. Porque ele não é herói, ele é vagabundo. Entendeu? Então, existe... Da mesma forma em que o Bolsonaro não conseguiu colocar esse projeto 100% à tona, né, que é o armamento da população nacional, o Lula também não conseguiu desarmar. Muito bem. No que se deve isso? Chegamos num consenso, então? A população pode ou não pode? Pois é. Você é CAC. Ele já tentou. Sim, ele já tentou, né? Ele tentou, ele teve o decreto que foi o primeiro decreto dele, né? Sim, já chegou derrubando todos os decretos. Ele já chegou derrubando, né? Então o que acontece? Hoje quem tem arma arma, que nem eu tenho calibre restrito hoje, 9mm. E antes podia ter. Então eles estão restringindo, que foi a mesma coisa que eles fizeram no governo na República de Weimar, né, na Alemanha. Então o Hitler fez isso também. Existe um livro que chama Alemanha, Hitler e o Desarmamento. É a mesma coisa que eles fizeram. Eles não falam assim, vou tirar tua arma, tira. Não, ele diminui o calibre. Diminui o número de munições que você tem, diminui o tamanho do rifle, a quantidade de armas, até que a pessoa fica desarmada. Daí, para retirar os judeus dos lugares que eles estavam, para aprisioná-los, foi muito mais fácil. Entendeu? Então, isso é um trabalho que ele é de anos, não é de uma hora para outra. No Brasil aconteceu desde a era Vargas. Mas aí tá, vem 2026 aí. Você acha que eles conseguem dar continuidade a esse processo de governo? Ou vamos ter aí algo inesperado? Não sei. Não sei, porque como disse o governador de Minas Gerais, né, o Romeu Tuma, o Zema, perdão, estão prendendo e desprendendo, condenando e descondenando, colocando legítimo e legitimando as pessoas. Então assim, as pessoas perguntam isso para mim, e agora? Teve na época, na virada ali dos governos, né, as pessoas, e agora? O que vai acontecer? Né? Se tivesse uma bola de cristal, eu falava, mas eu não tenho. Mas assim, eu tenho uma segurança, uma fé, que a fé é que move a gente. Né? Tanto que eu estou entrando na política. Você acha que eu tenho confiança nas instituições? Não. Mas eu vou entrar para mudar. A minha ideia é essa, é entrar com assiduidade, com respeito, com gana de mudar as instituições. Né? Teve cassação de um vereador, tem gente que não concorda, tem gente que concorda. Né? Teve agora vários processos criminais aí, tem vereador que foi preso, secretário que foi preso. Só que foi preso, a justiça vai dizer se, né, com o tempo, ele ainda permanece preso, mas a justiça vai dizer ao longo do tempo se foi de fato regular ou não a prisão, se de fato ele cometeu aquele crime ou não, que já foi, né, existe muitas provas ali, mas quando só existe o tal do trânsito em julgado no Brasil, né, tantas instâncias para dizer que é trânsito julgado, eu fiz faculdade, me formei em 2000, então assim, o que eu vejo agora, eu falo, eu vou ter que estudar de novo, né. Você tirou a ordem? Ordem dos advogados, sim. Você tirou a ordem. Você tirou a ordem. Será que eu posso fazer essa pergunta, diretor? Qualquer coisa, corta. Vou fazer essa pergunta. Você tirou a ordem. Como é que é a tua visão em relação a toda essa situação que passa juridicamente o Brasil? Você falou da deputada... Júlia? Sim, da deputada Júlia. Ela recebeu uma impugnação, né? O Estado de Santa Catarina
não aderiu ao processo, né? Isso. Ela entrou com processo contra o Guga Noblat. Sim, aquele rapazinho lá, o pequeno lá. Jornalista. Jonas. Não, Jonas, é isso. E, ao contrário, no Rio Grande do Sul, o dono da Havan, né, o Luciano Henck, foi condenado a 1 ano e 4 meses, vai ser revertido em benefícios, em ações, né, em trabalho. Você, como jurista, o que absorve isso? Então, ele perguntou para o diretor se ele podia perguntar, né? Daí eu quero saber se eu posso responder, né? Porque o mais difícil hoje é isso. Então, a semana passada eu tive que tirar todas as minhas certidões, certidão negativa na Justiça Estadual, Federal, Tribunal Eleitoral e STF, né? Quando eu vi a certidão do STF, eu falei, nasci de novo, né? Porque qualquer coisa que você fala é motivo para te aprisionar. Porque existe crime de opinião no Brasil. Por isso que eu vou me negar a responder essa pergunta, né? Tanto em respeito ao STF, quanto respeito também à OAB, que é uma instituição que deveria prezar pelos advogados e não faz isso, né? Infelizmente, não posso te responder. Que pena. Tá respondido de qualquer forma. Que pena. Bom, a opinião do apresentador não conta. Você é de São Paulo. Nós vamos chegar em Florianópolis ainda, mas você é de São Paulo. Você sendo de São Paulo, você está vendo uma coisa nova acontecendo em São Paulo. Uma candidatura para a prefeitura diferente das outras, né? Temos aí Pablo Marçal, Nunes e Boulos. Hoje eu abri Será que a gente vai olhar para o Pablo Marçal e comparar ele com a ascensão que o Bolsonaro teve lá em 2018? Ele já está tendo, ele é um bom comunicador, né? Primeira coisa que a gente tem que considerar é que ele é um ótimo comunicador, né? Se ele é coach ou não, também não posso dizer, mas tem influência. Então ele consegue conduzir as pessoas, né? Ele recebeu uma medalha do Bolsonaro, não sei se você viu. Não. Então, recebeu uma medalha lá, imbrochável, mas enfim, é difícil de dizer porque o bolsonarista, o pessoal de direita, conservador, enfim, não gosta muito do Nunes, né? O Nunes está no MDB hoje. Sim, e apoiado pelo Bolsonaro. O Nunes, ele era vice do Covas. Tá? O Bruno Covas, ele não era Covas. Ele era Bruno, outro sobrenome, que ele conseguiu reverter judicialmente para ter o nome do avô, um parente, tio, não sei o que era dele. Avô. Que era o Mário Covas. Mário né? Covas. Sim, fez um governo, era PSDB e tal, enfim. Mas ele fez um governo bom lá em São Paulo. E o que acontece hoje? Aparece o Marçal. Existem boatos que o Marçal vai recuar em determinado momento e ele só quer popularidade. Porque vamos combinar, ele é milionário. Não tem por que o milionário entra na política. Não tem porque o cara entra na política. Não existe razão. Porque 1 hora dele custa não sei quantos R$1.000. Não é à toa que ele voa de helicóptero. O voo do helicóptero, não sei quantos minutos, é R$1.500. 20 minutos é R$2.500. Você acha que ele está blefando? Não sei, eu tô jogando no ar, né? A gente tá conversando. Mas por que ele vai fazer isso? É por popularidade? Não sei, talvez seja. Né? Porque eu sei que quando na minha timeline me aparece lá, compra meu curso. Ele tá vendendo o curso, né? Ele tá monetizando, entendeu? Mas ok. Se seria um bom? Eu não tenho dúvida que seria melhor que o Bruno Covas. Sinceramente. E nem vamos falar então do Boulos. Não, Boulos não, né? Tá louco. Não. Eu tive o desprazer de dar de frente com o Boulos no Congresso Nacional. Eu vi a imagem do capiroto vindo. Sinceramente, assim, ele anda olhando para baixo, assim, porque ele tem muito desafeto, né? Então ele veio andando assim, ó, olhando, sabe quando o cara, tipo, um ataque? Daí na sequência veio o Tabata do Amaral e o namorado da Fátima Bernardes. Sim. Ele. Então assim, eu vi uma sequência de bagulho vendo. Cara, foi uma decepção, mas o Congresso Nacional é interessante, depois a gente pode falar sobre isso. Não vamos falar assim, mas o Pablo Marçal está incomodando o Boulos. Sim, mas eu acho que é bom, né? O que a gente está vendo hoje é o seguinte... Você acha que o Nunes ele é um cara preparado para tocar São Paulo? Ele está tocando já, né? Não, sim, mas e assim, independente de qualquer coisa, o Nunes, ele tem uma parceria e o governo do estado ele é obrigado a atender as demandas do Nunes, né? O Tarcísio. Então, o que acontece? A cidade...
vamos combinar, se não tivesse uma instituição macro aqui, não tivesse o Estado, e a gente se respeitasse, o teu empreendimento já estava voando. Porque tu não ia estar pagando as taxas de quem rouba. Porque imposto é roubo. Entendeu? Se o governo tem coisas boas para te trazer, maravilha. Agora, se ele mais te toma do que te entrega, hoje a gente sabe qual que é o retorno aqui para Santa Catarina, né? Eles arrecadam dinheiro, mandam para Brasília, volta 60%, 30%. 30%. Você tá entendendo? Então, assim, não tem porquê. É um estado rico. Então, você está sustentando o outro. Ah, tudo bem, estão sustentando o irmão lá. Só que o que eles estão fazendo em contrapartida para poder mover a máquina? Vamos trabalhar, né? Ou tu não pega cedo no trabalho? Eu pego, todo dia, 5 horas da manhã. E vou até a meia-noite. Eu não tenho medo do trabalho. Então, para te responder, voltando, o Boulos, eu não vejo nenhuma produtividade nem nas falas dele, nem o que ele tem para oferecer para a gente. Né? Ele seria incompatível para a questão, eu vou botar São Paulo, principalmente São Paulo, porque São Paulo é a cidade mais produtiva do Brasil, uma das maiores do mundo. Sim. Industrialmente, tecnologicamente, é a cidade que não para. Ele não tem um viés de empresarial, né? Ele não tem um viés de tecnologia. Ele não seria, então, nem um pouco próximo do que é São Paulo hoje para tocar uma cidade como São Paulo. Pois é, minha preocupação... Bom, a gente sabe que o Lula só foi eleito em 92, por quê? Porque ele vestiu paletó. Entendeu? Ele vestiu paletó e sentou com os banqueiros. Ele falou o seguinte, eu não vou mexer nas alíquotas, não vou atrapalhar o negócio do banco. E daí ele ganhou o coração econômico do jogo, né? E ele foi deixado, né? Ele trabalhou e ganhou. Eu acho que talvez pelo apoio do Meirelles, né? Mas da onde veio o Meirelles? Banqueiro, eu acho. Entendeu? Então, assim, é tudo uma engrenagem. Se tem um dente quebrado, então o Boulos é um dente quebrado. Ele não vai embalar. Só que ele incomoda. O problema do Marquito estar concorrendo aqui não é porque todos os defeitos que a gente sabe que a esquerda tem. É porque ele vai levar um monte de vereador. Né? Por isso que eu trouxe esse livro aqui, que eu quero ler um trechinho para os amigos aqui do Campeche, tá? Vamos lá. Pode ler? Vou deixar tu ler antes de terminar essa pergunta para ti aqui. Bom, perguntaram para mim se eu sou a favor da legalização das drogas. Né? Então, definitivamente, eu tenho 2 filhas, né? A Júlia tem 19 anos e a Alicia tem 12. Então, assim, a gente sabe que a inserção para o mundo das drogas, a primeira droga que as pessoas usam é a maconha. Isso já foi comprovado. Né? Então, o pernicioso da droga é, ao longo prazo, a esquizofrenia, que é comprovadamente. Né? Então, as pessoas acham que não tem problema. Então, o Olavo de Carvalho fala, no mínimo que você precisa saber para não ser um idiota, é o seguinte: liberar as drogas é dar estatuto de empresa legal ao império global do narcotráfico, anistiando milhões de crimes cometidos no curso de sua construção, que incluem sequestros, assaltos, abusos de menores, homicídios e genocídios. Então, quando você fala, não, então vamos legalizar as drogas. Tá, então me diz um país que foi legalizada a maconha, por exemplo, e ficou maravilhoso. A Holanda não é assim. Amsterdã, que eu sou uma bosta. O pessoal vive na sarjeta. Mas não é por causa da maconha. É porque daí ele evolui para outras drogas. Entendeu? Então, existe estudos disso. Não é porque, eu não gosto, eu sou cristão, eu sou... Não é. É porque existe todo um estudo, né? Então, dos recados que eu tenho para dar é assim, não se aproxime, né? Não se aproxime das drogas, evite ao máximo, trabalhe contra esse mundo, né? Porque é um submundo que ele permeia na sociedade. Mas não passou em Santa Catarina, né? Houve a descriminalização da maconha no Congresso, no STF, perdão, não no Congresso. Mas em Santa Catarina não passou porque o governador Jorginho ele criou um decreto para poder proibir o uso, né? Muito bem. Então, muito bem lembrado. Então, olha só a lembrança dele. Foi proibido, foi descriminalizado no STF, né? Uma quantidade de 40 drogas, que dá aproximadamente 130 baseados. 40 gramas, né? 40 gramas, é. Eu falei o quê? Bom, enfim, 40 gramas. E isso
já está decidido pelo STF. Então, o cara não pode ser preso por isso. Mas se ele for apreendido aqui no estado de Santa Catarina, independente da quantidade de droga, ele vai ser multado administrativamente. Entendeu? A decisão do STF não foi interferir. O decreto do Jorginho não interferiu na decisão do STF. Não. É posicionamento lá. Então, o processo judicial administrativamente é pau. Existe uma diferença grande que eu conversei com amigos que são da polícia, que eu acho que a grande maioria da população entendeu-se que foi liberado o uso da maconha. Né? Você pode usar. E pelo que eu entendi da própria polícia, de amigos da polícia, não foi liberado. O processo continua. Uhum. Se você for pego, como você falou, você vai responder aqui, né? Exatamente. Não, ou no Brasil inteiro, parece que eu ouvi. Não, mas a autuação, esse decreto foi estadual, né? O decreto do Jorginho, né? Isso. Mas a decisão do STF, né? Você continua respondendo o processo, só que você não é mais preso, né? Isso. Por causa do uso dos 40 gramas. Acima de 40 gramas, 60 gramas, aí sim você é conduzido à delegacia. Que já Agora é te pergunto, quem anda com 120 baseado no bolso? Entendeu? A questão é essa. Discriminou a quantidade, não sei o quê. Só que a gente sabe sobre a corte, né? Sobre o posicionamento deles também. Então, por isso, a gente se opõe a isso. Né? Só que olha só, a gente está conversando, eu sou pré-candidato a vereador, né? O vereador ele tem a pauta municipal, as leis são restritas, o foco é mais na comunidade local. Exatamente. A gente está conversando por causa de questões ideológicas. Quem é o Mas partido? vai entrar dentro do município essa questão, porque nós temos aqui um uso muito grande da maconha dentro da Grande Florianópolis. Desrespeitosa, né? Cara. Entendeu? Porque eu tô na praia com a minha filha com 12 anos, o cara tá fumando baseado dele. Cara, eu não tô preocupado com a tua saúde. Entendeu? Dele, né? Dele, específico. Eu tô preocupado com a tua saúde, que você é meu amigo. Eu não tô preocupado com a saúde dele. O cara fuma na tua casa, fuma no carro, fuma em outro lugar afastado. Você não precisa expor. Eles precisam dizer que, eu estou fumando no local público, sabe? Então, mas essa questão com o STF impôs agora, essa liberação, não vai ajudar a eles a continuarem ou promoverem mais ainda essa questão de usarem praia, tudo. Aí entra o vereador, né, que é o seu caso, para entrar com uma ação de lei dentro da Câmara para que possa ser proibido esse uso. Então, não, porque tem assuntos que são assuntos federais, né? São discutidos só no Congresso Nacional, por exemplo. Uhum. Tá? Então, o uso, consumo, porte de drogas é assunto federal, né? Então, a gente não tem tato para isso. Parece que a articulação política, que particularmente eu estou muito bem habituado, porque eu tenho os melhores professores dentro do meu gabinete. Né? A Ana Campoiola é uma exímia articuladora. O meu chefe também, que é o Marquinhos, ele é incrível. Quem sabe a história dele, quem convive, quem tem um pouco de conhecimento, sabe o poder de articular que ele tem. Né? Ele está trabalhando em 250 municípios, para você ter ideia. Então, assim, eu tenho uma bagagem, eu adquiri um know-how durante 40 anos. Então, isso eu estou falando, na esfera municipal, o vereador, talvez ele não tenha tanto poder, ok, mas a gente consegue articular. Então, se esse decreto que o Jorginho Melo instituiu em Santa Catarina, que outorga uma multa para o consumo, para a condução, o nome que for, de maconha, de droga, isso aí eu consigo interferir localmente, né? Mas daí é com a Polícia Militar, que já é estadual, né? A Guarda Municipal talvez esteja até autorizada porque o Estado tem poder também sobre a guarda, né? Não diretamente, mas por vias institucionais, entendeu? Eu preciso que faça uma blitz, por exemplo. Entendeu? É mais ou menos nesse sentido, assim. Então, eu consigo contribuir para a sociedade nesse sentido, mas eu não tenho legitimidade legislativa para agir nisso. Você compreende? Você tocou no assunto do Marquito, por quê? Porque você acha que ele vai vir com esse apoio, com essa bandeira de legalizar aqui? Bom, reza a lenda, né? Eu nunca recebi e também não vi, mas reza a lenda que ele distribuía seda na praia. Não sei se é verdade. Entendeu? Não sei se é verdade. Mas não importa, assim. Ele tem o viés esquerda, ele é
liberal nesse aspecto, né? Então, a gente está falando de questões políticas, nada contra a pessoa dele, porque ele é um parlamentar e eu devo respeito a ele. Sim, com né? certeza. Até pouco tempo atrás eu era assessor, então eu devo respeito ao parlamentar. Mas questões de política pública e de saúde pública, eu defendo que não deva ser autorizado o consumo de drogas, por exemplo. Né? Explicitamente ele não faz isso aí, mas a gente sabe que existe uma marcha da maconha na beira-mar. Né? Então existe pessoas que defendem e existem pessoas que são contra. Eu sou contra. Né? Se a gente procurar na mídia aí, talvez a gente encontre se ele apoia ou não. Mas assim, eu sou veementemente contra. Então, o que acontece é que quando o viés de esquerda entra, e no caso dele ele vai puxar a majoritária, ele vai trazer 23, 24 vereadores candidatos a vereador na chapa dele. O cara que vota nele, vota na legenda dele. Quem vota nele, vota no vereador que vai defender o que ele pensa. Entendeu? Então, pra gente é complicado isso aí. Por isso que a gente tem que mexer. E, sinceramente, eu tive oportunidade de fazer 2 campanhas. Fiz campanha na Lagoa. Eu fiquei muito chateado, assim, porque quando eu pedia voto, o pessoal olhava que era verde e amarelo e ficava assim, não quero, não sei o quê. Então, assim, isso é ruim, sabe? É chato. Mas não é porque o cara não gosta do meu voto, não quer pegar meu santinho. Não é isso, cara. É porque o cara já tem uma aversão... E que o verde e amarelo é do Bolsonaro. Aos valores, entendeu? Valores. Mas não tô falando... Eu não tinha nem foto do Bolsonaro ali. Mas se for analisar tudo que é verde... Teve até a época de o seu não poder usar... Na eleição não podia usar a camisa do Brasil, porque... Exato. Era... Apologia. Apologia ao Bolsonaro. Né? Mas então... Vamos falar de outra coisa, tá? Vamos jogar aqui. Você foi assessor da Ana Campagnolo, né? Por um bom tempo. Pô, põe o suco pra mim. Como foi trabalhar com a Ana? Como foi trabalhar com a Ana Campagnolo? Ela é uma mulher incrível, né? Primeiramente que eu votei nela. Sim. Tá? Em 2018 eu votei nela e eu tive a oportunidade de fazer campanha para ela também. Então, assim, eu tenho uma satisfação enorme de ter sido convidado por ela para compor o gabinete, né? Então, pô, sou advogado, então primeiro eu queria compor e ajudar institucionalmente, mas eles tinham a questão política para que eu assumisse. Porque eu tinha feito 1.103 votos num partido que é nanico, que é o Patriota, entendeu? E daí eles falam, pô, o cara fez 1.103 votos, cara, ele tem capacidade de fazer mais votos, vamos apostar nele. Né? E a questão, será que ele é um rostinho bonito que pode fazer voto? Não é isso. É que eu tenho coragem de fazer as coisas que eu fiz na época da pandemia, especialmente, né? Fazer manifestação, colocar carro de som, fazer campanha do Bolsonaro, cara, qualquer um faz. Entendeu? Aliás, no Brasil inteiro tem um monte de gente aí fazendo, enfim, né? Só que até na época dele, teve muita gente que foi atrás, junto com ele na campanha dele, e depois pulou o barco. Mas então, daí isso é uma característica que eu tenho que é positiva, né? Uma virtude. Quer dizer, não sei se é virtude, né? Porque quando as coisas são boas, elas são boas e simplesmente elas existem, né? E não você faz porque é boa. Não, você faz porque é o teu perfil, é a tua moral, a tua índole. Não, o cara fez, olha que legal, ele não roubou. Cara, não. A obrigação dele é ser honesto. Não é obrigação, não, o cara tem que ser honesto. Se tá errado, lá, penitenciária agronômica. Entendeu? É isso que eu defendo. Fez errado, vai. Então, o que aconteceu? Durante o período da pandemia, pô, eu sou advogado, tenho meu escritório, e o que aconteceu? Quando a gente estava acompanhando, desde dezembro, se não me engano, o Bolsonaro já tinha decretado estado de emergência, não sei se era emergência, era... Calamidade. Uhum. Então, naquele período, ele já tinha decretado. O que os estados tinham que fazer? Tranca todo mundo em casa, fica na sua, tal. Ali sim tinha que amenizar. Porque daí não ia ser espalhado de uma maneira fatal que foi. Os caras meteram o carnaval em 2021. Cara, primeiro que eu não curto carnaval. Segundo, que os caras sabiam que tinha o vírus ali. E daí começou a pipocar. E daí começou a bola de neve. Né? Quando o Jean decretou, na quarta-feira, o decreto de lockdown, cara, eu falei, a gente viu o chinês caindo, né? Lembra? O chinês estava andando, de repente, caía assim, como se fosse o vírus letal, encostava a morrer. Uhum. Não era isso.
Quando eu vi aquilo lá, eu falei, cara, a gente vai morrer? Não, a gente vai morrer. É certo que a gente vai morrer. Só que eu não quero morrer dentro de casa. Eu quero morrer trabalhando, quero morrer surfando, se eu puder. Eu quero morrer praticando esporte, quero morrer tomando sol, caminhando, com a minha família, fazendo o que for. Mas eu não vou ficar dentro de casa. E não é o poder público que vai me obrigar a ficar dentro de casa, cara. Porque se tiver uma guerra, tu vai se acovardar dentro da tua casa? Não. Eu vou pro front. Entendeu? Foi isso que eu fiz. Daí, na quarta-feira, ele instituiu o lockdown. Na sexta-feira, eu fui lá e meti uma carreata. 200 carros. A polícia falou, não, vocês não vão fazer. Eu falei, não, você não vai entender. A gente tá com 200 carros aqui, cara. A não ser que você vai autuar um e inchar outro, só que a gente vai. Entendeu? Daí a gente pegou, saiu do SIC, fizemos uma volta na agronômica, caímos na beira-mar, entramos nos bolsões de estacionamento, fomos até o centro e voltamos. Só que assim, né? Óbvio, a gente não sabe o que vai acontecer, os caras vão multar, o cara vai te prender, várias coisas. Durante a pandemia eu respondi o processo crime, porque não estava usando máscara e unir as pessoas, entendeu? Processo crime. Eu ganhei o processo. Mas naquela época, acho que foi uma coisa complicada, né? Porque foi muito mal divulgado, como você falou, as imagens que apareciam eram imagens aterrorizantes, então as pessoas tinham medo do que estava acontecendo, não olhavam o que aconteceu anteriormente, né? Que, como você falou, abriram para o carnaval, depois do carnaval que foram abrir a questão da pandemia, só que isso já estava espalhado. Mas, se olha, tivesse prevenido antes, não tivesse... Então, tudo é o si, né? Carlão, assim, talvez só... Eu falei do carnaval, talvez só diminuísse o tempo, ou demorasse um pouco e tal. Mas se você está preocupado de fato, vamos cancela, cara. É um carnaval na vida. O cara vai morrer com 90 anos, cara. Ele vai ter 90 carnavais para curtir. Entendeu? Então, segura um pouco. O problema é o seguinte, é que eu estava acompanhando e eu tenho, graças a Deus, muitos amigos. Eu tenho uma médica que é a Josi, que é cardiologista, que ela entrou de cabeça nisso aí e falou assim, ó, é assim e assado. Se acontecer de pegar, faz isso. Se não acontecer, cuida. Tá? Isso você tem que usar máscara ou não? Então, a OMS desconsiderou a utilização da máscara agora, cara. E eles mencionaram que a ivermectina era eficiente. O problema nosso, sinceramente, foi o Bolsonaro ter falado. Se o Bolsonaro não tivesse falado, cara... Não, o problema não era o Bolsonaro. Todo mundo ia ter tomado. Mas a questão não era o Bolsonaro global, falar. ok. Não, a questão não era o Bolsonaro falar. Quando eu te perguntei sobre a questão do Bolsonaro e Lula, foi para te dizer que o Lula soube trabalhar com um grande veículo, que é a mídia. O Bolsonaro, infelizmente, não soube trabalhar com a mídia, né? Que é ela que conduz para as pessoas que têm menos influência as informações necessárias. O entrevistador não sou eu. Mas é o seguinte, trabalhar com a mídia é pagar a mídia? Porque ele compra a mídia, né? Bom, enfim. Entendeu? Mas você entendeu, não é questão de comprar a mídia, saber trabalhar com a mídia, né? E o Bolsonaro atacou muito a mídia. Então, você ataca lá, eu retruco daqui, né? Vamos deixar certo, assim, tá entendeu? certo. Então, esse para mim foi um ponto errôneo do Bolsonaro. Mas estamos falando da Ana Campanholo, depois a gente volta para o Bolsonaro. A Ana, além da Ana, você tem mais algum apoio relevante para a campanha? Sim. Bom, então, em 2020 eu concorri a vereador, né? Pelo Partido Patriota. Em 2022, eu fui convidado para fazer parte do PTB, né? Que é do Kennedy Nunes. Ele estava montando, era deputado estadual, ele estava montando o PTB aqui e começou a convidar os deputados. Aderiu a Ana Campanholo, né, a ideia inicial, o Gessé Lopes e o Felipe Estevão. Então já tinham 4 deputados do PTB. Já ia ser a segunda maior bancada na Leste. Cara, tava grandão. Ele pegou e falou assim, ó, Padilha, eu quero que você seja o presidente do PTB Florianópolis. Falei, cara, eu vou. É porque eu não tinha sido presidente do partido, né? Mas eu assumo essa responsabilidade e vou contigo. Eu assumo da mão. PTB, que é o do Roberto Jefferson. Sabe aquele que atirou na Polícia Federal? Sim, né? Conheço bem. Então, o que aconteceu? Eu assumi. E no meio do caminho, o Bolsonaro e o partido pronto para receber o Bolsonaro, né? O Bolsonaro estava sem partido, tinha brigado com o Bivar no PSL, estava sem partido. Ele veio pro PTB, cara, daí é ouro, né? Eu era presidente da municipal, entendeu? O que aconteceu? O Bolsonaro foi pro PL, 2 deputados saíram, foram pro PL, outro foi pro União Brasil, e ficou eu e o Kennedy, né? Só que assim, eu sou uma pessoa de palavra, né? Eu poderia muito bem ter tentado ir pro PL. Só que eu já estava com o Kennedy e o Kennedy estava sozinho.
Eu falei, eu assumi o compromisso contigo, eu vou até o fim. Né? E hoje ele é muito grato a mim por isso. E daí eu acabei concorrendo pelo PTB mesmo, né? A deputada foi pelo PL, ela fez 200 mil votos, né? E eu no PTB fiz 5 mil votos. Só que em Florianópolis, de 1.103, eu fui para 1.500. Então eu tive uma ascensão que foi positiva. Mas não fui eleito, né? Em contrapartida, um vereador daqui de Florianópolis, que estava no PL, concorreu a deputado federal e fez menos voto que eu. Então assim, o trabalho que eu fiz, mesmo no PTB, porque o nome já é ruim, chama Partido Trabalhista Brasileiro. A única diferença do PT é brasileiro. Então, o pessoal não queria saber. O pessoal não queria votar no 14. Porque o PTB ele teve uma grande... Não, no tempo do Brizola, né? Ele teve uma grande conexão com o PT, né? Que não tinha nem PSOL na época, né? A história do Roberto Jefferson, né? Exatamente. Ele teve um grande problema com o Brizola, né? O famoso Sim. Brizola. Então, manchou bastante o PTB na época, né? Então, as pessoas mas- associavam o PTB com o PT. Mas assim... PTB, PDT, PT... Mas se você rebobinar o filme da vida e verificar o que o Roberto Jefferson fez, o Roberto Jefferson foi um homem incrível, assim, naquele período. Ele bateu de frente, coisas que o Bolsonaro não falou, ele falava, ele ia contra as instituições, falava de Alexandre de Moraes, não sei o quê, tanto que ele está preso até hoje. Mas ele falou agora, né? Porque a primeira aparição do Roberto Jefferson foi na delação lá dos Correios. Ah, não, né? mas a gente está falando de 2012. Não, eu tô falando A gente está falando de 12 anos atrás. Exatamente. Né? Na Daí ele delação foi dos Correios. preso, ele Exato. cumpriu pena, daí ele se redimiu, né? Mas a gente acreditou naquilo lá, entendeu? Na remissão dele, ele se arrependeu e toda a construção estava sendo... Tanto que o Kennedy Nunes foi indicado pela Damares. Não foi, não é o Roberto Jefferson, é a Damares. Damares era a senadora do Bolsonaro, cristã do Bolsonaro. Então o que acontece? Né? Tudo isso, né? Ministra, né? Agora é senadora. Mas tudo isso aí, só para você entender qual era a conjuntura. Não fui para um partido trabalhista, fui para o PTB, que era verde e amarelo. Ele é preto e branco, vermelho e preto. Virou verde. Entendeu? Mas assim, é tudo experiência Mas de vida, virou né? verde por causa do Bolsonaro. Hã? Virou verde por causa depois do Bolsonaro. Muita coisa virou verde depois do Bolsonaro. Ah, sim. Mas o Bolsonaro é um divisor de águas. Entendeu? Bolsonaro, ele é o cara que resgatou o mundo novamente. O cara que Olha resgatou a direita Ó, no pra Brasil. você a gente tá falando do PTB, só para concluir, quem que foi o candidato à presidência do PTB nas eleições? 2022. Do PTB? Vai, me ajuda. Tá vendo? Eu vou falar para vocês, então. Candidato padre. Ah, foi o padre. É verdade, foi o padre. Se você pegar as falas do padre, eu vou lançar o vídeo do padre que eu fiz essa semana. Sim. Cara, os vídeos que ele fez do Lula são os melhores. Que ele deu na cara dele. Mas todo mundo deu. E ele foi, Não, ele não, tá lá mas- como presidente. Mas ele foi representando o PTB, né? No lugar do Roberto Jefferson. Você conhece, eu vou replicar a fala dessa pessoa, porque eu acho ele fantástico. Você conhece o Emílio Zurita, né? O Lula é malandro. E o Bolsonaro é mandrilhão. Esse é o Zurita falando. Por quê? Ele não fala isso do mal. Ele sabe que o Lula sabe articular, Sim, quando tem que articular, e o Bolsonaro ficou quieto quando tinha que articular. Por isso que ele chama o Bolsonaro de malandro. Então, assim, de novo eu falo, né? Com a minha humildade de 0 mandatos, mas experiência política intermediária, eu entendo que o Bolsonaro, quando o Alexandre de Moraes proibiu ele de indicar o Ramagem, aquele foi o divisor de águas do governo dele. Ele recuou. Mas aquilo é atribuição do presidente da República. Se ele tivesse mantido aquilo e a outras sequências de mandos e desmandos do STF que vieram, ele tivesse encarado de frente, dentro das 4 linhas, né, como ele gostava de falar, a gente teria vencido essa batalha. Só que assim, ó, a gente tem que entender também, né, a gente tá remoendo o passado, mas assim, tudo tá acontecendo porque tinha que acontecer. Mas, Padilha, Porque a gente tinha que enfrentar. Padilha, você é a segunda vez que vai a candidato a vereador, correto? Isso. A primeira você tem uma boa experiência de 1.500 votos. 1.103. 1.103 votos. Para federal, eu fiz 1.500 aqui. 1.500 votos. Então, você sabe que se você se tornando, né, um político, agora nas eleições de 2024, tornando-se um vereador, você tem que ser articulador. Claro. Você não pode ser radical demais. Não. Porque se você é radical demais, você não consegue apoio de ninguém, correto?
Então, dentro da política, você tem que dançar conforme a música, mais uma dança correta, né? E esse articulador, porque senão você dança. Então, de novo eu falo, né? Eu tive uma bagagem política enorme, né? Porque a Assembleia Legislativa não é uma escola, tá? Uhum. Então, tanto o chefe de gabinete quanto a deputada são pessoas incríveis, né? Sempre facultaram eu participar de assuntos que estavam à minha altura, digamos assim, né? Atendendo vereadores, atendendo deputados, atendendo prefeitos, e eu participando, né, na minha qualidade de assessor, mas sempre entendendo o sistema, como funciona, né? Só que um processo, um projeto de lei, ele só tramita se os vereadores, se o presidente quiser, se passar na CCJ, se os vereadores estiverem articulados naquilo, porque tem um projeto teu que é interessante e o meu também. Então a gente vai trocar figurinha. Eu vou votar no teu projeto, desde que não seja contra a minha ideologia. Você não vem falar de aborto, não vem falar de legalização de drogas, entendeu? Por exemplo, né? Não estou falando aqui porque é esfera estadual, mas esfera federal é mais ou menos nesse sentido. Ok. Não é votar a favor do governo, federal no caso. É votar porque aquilo não tem prejuízo, né? Desde que não tenha nenhuma... Como que eles chamam? Jabuti, né? Que eles falam? Jabuti? Jabuti? Ah, colocaram jabuti no meio do projeto de lei. Projeto de lei lindo, lindo, e de repente, banheiro trans. Cara, o que tem a ver com o INSS? Nada. Então tem que ficar ligado nisso, né? Então, assim, eu, na qualidade de advogado, eu estou apto a isso. E mais a experiência política que eu adquiri ali, né? Hoje a gente vai estrear um quadro novo aqui no Papo do Salão. Perguntas dos internautas. Como é que tá a nossa live aí, meu amigo? Cara, ó. Eu tava aqui, eu acho que vou ter. E a lá do Padilha? No momento tá com 4. E alguma pergunta? Cara, não enquanto nada. Tá. Até Então nós vamos ter as perguntas já feitas aqui dos internautas. A brincadeira é o seguinte, você vai tirar a pergunta aqui. Tem pergunta até da quinta série aqui, meu amigo. Eu acredito. Tá? Você vai tirar a pergunta, você vai me dar o papel e eu vou ler a pergunta. Tá Pode bom, ser? bora. Vai, pega uma pergunta aí. Vamos ver aqui a pergunta. Deixa eu ver. Ver se ela botou o nome, se botaram o nome aqui. Não botaram o nome, mas vamos lá. Por quanto tempo você pode ser vereador? Bom, Eu acho que a pergunta deve ser com eleição e reeleição, né? o mandato é 4 anos, né? Aham. Tá, o mandato é 4 anos. Mas não existe limite de reeleição. Tanto que hoje aqui em Santa Catarina, acho que são os vereadores que têm mais mandatos, se não me engano, são 7. Olha. Um que é da Palhoça, uma vereadora, que é a Salete, que é pré-candidata a vice-prefeita lá de Biguaçu. E deve ter uns 2 ou 3, mas são 7. Então não tem limite para a reeleição, não tem limite. Não tem limite. Não. Vai. Pode ser 20, 30 anos vereador. Então, mas olha, o que eu entendo? O que eu entendo? Que se o cidadão está tanto tempo reeleito, Porque é bom. porque é bom, Ah. o que ele tem que fazer? Ele tem que ascender. Ah. Ele tem que ir pro desafio, entendeu? Porque ele é bom vereador. Tá, mas ele não pode ser bom deputado? Ele não pode ser bom prefeito? Ele tem que compor uma secretaria, ele tem que ser vice. Ele tem que se movimentar. Essa complementa a outra. Com qual a quantidade de vereadores que pode ter na Câmara? Aqui em Florianópolis são Florianópolis. 23. 23. Tá? Mas existe... Como se calcula isso? Por número de habitantes. Número de habitantes. Mas assim, já existe uma previsão de mais 2 vereadores, né? Houve um vereador que falou, a gente não tem que gastar, não sei o quê, vamos cortar esses 2 vereadores. Eu até entendo que seja legal por economizar valor, tal, não sei o quê. Só que assim, representatividade é bairro. Pô, quantos mil habitantes tem em Campeche, cara? Quantos mil habitantes tem os ingleses? E o continente? Tu não vai atender o continente? Né? Se a gente pudesse fazer voto distrital, legal, né? Seria melhor ainda. Mas a representatividade é por número de vereadores. 23, hoje, eu acho pouco, sinceramente. Acha pouco? Não que eu queira, o cara é esbanjador. Não, eu acho pouco porque é o que a regra manda. Entendeu? Mais 3 perguntas, tá? Bora. Vamos ver se vai vir uma da quinta série aqui. Vamos lá, vamos ver. Não. Qual é a sua opinião sobre o governo estadual?
Bom, não sei se vocês acompanharam, mas teve um evento chamado Conservative Political Action Conference, que é o CPAC, que é um evento que aconteceu em Balneário Camboriú, e ele tem o viés conservador, né, como o nome diz, e o Jorginho Melo esteve lá. Então, assim, a fala dele foi muito contundente e eu assisto quase todos os discursos dele, né, em razão de eu estar acompanhando a deputada, né, na época que eu estava trabalhando ali. Então, aquele momento foi um momento talvez o mais aquecido dele. E ele falou, Santa Catarina só é o melhor estado da federação porque é o melhor estado da federação. Porque o PT nunca administrou. Entendeu? Então, assim, eu fiz campanha para ele, eu votei nele, eu admiro o trabalho dele, só que aquilo me fez olhar com outros olhos. Olhos de pessoas que está na batalha, que está vendo o que o PT está fazendo no Brasil inteiro, em alguns locais específicos, e ele comprou uma briga. Né? Ele se posicionou de uma maneira dizendo aqui, ó, eu sou contra o PT, que foi o que o Bolsonaro sempre fez. Né? Isso é importante não só para ele, mas para a gente também. Porque a gente tem um estado falando, peraí, esse governador está representando a gente. Ele me representa hoje. Né? Quer dizer, ele sempre me representou, mas essa fala dele me deixou muito atento, assim. Falei, pô, que legal. Que legal que a gente está ombreando, né? E ele é o governador que eu votei, assim, eu tenho uma admiração e respeito por ele. E estou vendo que ele está fazendo um trabalho bom. Então, trabalha na infraestrutura bom, os números dele são bons, ele está com 74% de aprovação no governo. Cara, 74% de aprovação. É muita coisa. Então, isso quer dizer o quê? Que a reeleição é certa. Principalmente se você for comparar com o governo anterior, né? Sim, sim. Eu certamente tenho minhas restrições contra o governador anterior, né? Porque aconteceu justamente no período da pandemia, que eu já te falei de alguns casos, né? Que eu fui para cima no embate. Acho que eu não te falei que eu coloquei um carro de som na frente da casa do prefeito, né? Então, 19 mil watts de som para ele voltar com as aulas das escolas. Porque tinha voltado o comércio, tinha voltado as barbearias, tinha voltado o salão de festa, o prostíbulo, e a escola não estava voltando. Eu meti um carro de som na frente da casa dele, junto com um instituto que chama Paz pela Educação SC. Cara, aquilo ali foi divisor de água na minha vida, né? Porque eu falei, agora ou o cara me degola, ou eu vou acender. E eu não fiz aquilo por marketing. Eu fiz aquilo porque eu tenho uma filha que está na idade escolar. E no dia seguinte ele sancionou o retorno das aulas escolares. Ajudou o pessoal, então. Foi a minha fala na televisão, é isso aí. Eu persuadi o prefeito a voltar com as aulas escolares. Abri as igrejas, né? E abri as praias também. Porque ele tinha fechado as praias. Não existe isso no mundo inteiro, cara. E a população não pode aceitar o cara fechar a praia para você circular, cara. Mas isso houve um grande problema, né? A população não aceitou muita coisa e muita gente ia presa, né? Vai ter que ser preso. Ele não vai ter espaço para todo mundo ser preso. Porque quando um vai preso, o cara se acovarda. Sabe aquela história do judeu? O meu vizinho foi preso, o outro foi preso. O outro foi preso, que era judeu, não sei o quê. Agora sou eu. Ninguém vai lutar por mim. Sou eu. Então eu tive coragem. Assim, ninguém fez o que eu fiz na pandemia. Entendeu? Eu comecei a falar isso por quê? Porque na época eu fiz campanha para o Moisés, eu tenho um vídeo que é durante a campanha, eu fiz um vídeo durante a campanha, fazendo campanha para ele na Beira-Mar Norte, só que quando teve o desvio de 33 milhões, eu entrei com pedido de impeachment na qualidade de advogado, entendeu? Então assim, eu ajudei a eleger, mas também eu peguei no pé dele, entendeu? Então é isso que as pessoas precisam ver, pessoas de coragem. Se você não tem um mandato, fiz isso, com um mandato eu vou fazer mais. E pegaram o pé dos caras, né? Fala, diretor. A Karine Vargas, SC, aqui no do convidado, perguntou, Padilha, o que você está achando sobre os novos impostos do governo federal? Pois é, ela deve estar falando aí das taxas do nosso amigo. Tem um projeto. Tem um projeto aí que passou no Congresso Nacional, né? Que é uma reforma tributária. Essa reforma tributária, não vi o projeto inteiro, vi alguns artigos, mas assim, a reforma tributária direciona para o imposto que existe em outros países, que é o IVA. O IVA é o seguinte, tem o imposto, sei lá, IPTU, ISS, todos os impostos vão ser depositados numa conta que é do governo federal. E o governo federal vai dizer para qual estado que vai receber esse dinheiro. Então hoje, lei orçamentária, isso não vai existir mais. Porque vai dizer qual estado
vai receber vai ser o governo federal. Isso passou. Passou no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados e está no Senado agora. Isso tinha que levar todo mundo para a rua. Porque quando isso for instituído... Mas cadê a base do governo? Cadê a base que não é do governo, que não... Cara, passou. Simplesmente as pessoas... É que assim, o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, os deputados têm muito compromisso. São 513 deputados. São 513. Assim, em tese, a oposição é maior. Não digo nem direito, mas a oposição é maior. Né? E está acabando o dinheiro que tem deputado que se vende, está acabando o dinheiro, o governo federal não está conseguindo suprir com os compromissos deles, entendeu? Então ele vai perdendo apoio ainda mais. O que acontece é que passou na Câmara dos Deputados e agora vai para o Senado Federal. Se o Senado Federal aprovar... Já passou. Daí está ferrado. Já passou. É. Você sabe que já passou. Mas de novo eu te falo, cara, por que eu estou aqui? Por que eu vou concorrer? Como, né, eu te falei, eu sou advogado, graças a Deus eu tenho uma vida profissional de sucesso, né? Se eu sentar na cadeira e falar assim, hoje eu só advogo, cara, eu fico numa situação confortável financeiramente, mas isso não me dá prazer. Me dá prazer é fazer o que eu faço na rua, meter um carro de som ali, processo de impeachment contra o Moisés, indo pegar no pé dos caras, manifestação, fui processado criminalmente porque eu não estava sem máscara, fazendo manifestação, você tá entendendo? Isso aí me move, me dá energia. Porque eu tenho coragem para isso. E tem gente que não tem coragem, tem gente que é gogó. Faz publicidade, fotinho Bolsonaro. Eu tenho uma foto do Bolsonaro, cara. Isso não faz melhor do que ninguém, entendeu? Tem gente que fica tirando fotinho de Bolsonaro, papagaio de pirata, isso aí não é nada. O que você fez por Florianópolis? Nada. Só que você não tá falando do manezinho. Eu sou manezinho de coração porque eu tenho minha esposa é manezinha e minhas duas filhas também. Então Só já que, tem Mané Card já. eu tenho o Green Card. Mané Card. É, assim, ó. Eu amo Florianópolis mais do que a cidade que eu nasci. Entendeu? Quando eu vejo, pô, eu tô andando na rua, eu vejo uma sujeira, cara, eu só abaixo e pego. Eu não importa se o cara jogou ou não jogou. Cara, o cara é mal educado, não sou eu que vou educá-lo. O cara tem 30 anos nessas costas. Vamos lá que nós temos mais duas aqui ainda. Alguém aí? Se tiver, espera um pouquinho. Vai lá. Temos mais um aqui. Quinta série. Se não for de matemática. Pra que serve um vereador? Ótima pergunta isso daí. Talvez a mais importante, né? A primeira coisa é elaborar leis, né? Elaborar leis de acordo com as necessidades da população. Sim. Então tem várias nuances, né? Tributária, infraestrutura, tem várias coisas que você pode organizar. O orçamento da cidade, para onde vai ser destinado. Tem um percentual obrigatório da saúde, da educação, ok, mas e o resto? Para onde a gente vai colocar? Entendeu? E talvez o fator mais importante do vereador, ao meu ver, é a fiscalização. Tá? Então, a fiscalizar, é óbvio que a gente está apoiando o prefeito Topazio, né? E a vice é a Mariane Matos, que é 22. Então, o que acontece? A gente está apoiando, só que nem por isso a gente vai deixar passar coisas que são irregulares. Então, eu tenho essa necessidade de fazer a fiscalização e entregar também para o eleitor. Né? Eu não sou vereador de um mandato só. Né? E talvez eu não seja só um vereador. Eu tenho a minha hierarquia. Né? Minha hierarquia o quê? A minha deputada estadual, para sempre, vai ser a Ana Campanholo, o quanto tempo ela quiser. E a minha deputada federal, para sempre, o tempo que ela quiser, vai ser a Júlia Zanata. Né? Quando houver mudança nessas estruturas, porque obviamente elas podem ascender, daí, se elas acharem necessário eu ocupar algum outro espaço, respeitando essa hierarquia, eu vou estar respeitando, eu vou estar seguindo, entendeu? Muito bem, vamos para a próxima. E a última? Tomara que não seja matemática, né, cara? Vai fazer a pergunta aqui, quer ver? Essa pergunta acho que vai ser terrível. Vamos ver. Vou aproveitar o intervalo aqui, ó, e eu vou falar para vocês que amanhã, dia 31 de julho, é o aniversário da morte de Antoine de Saint-Exupéry, que é o Zé Perry, o escritor do grande livro Pequeno Príncipe. Tá? Então eu vou lançar um vídeo amanhã para vocês, falando um pouco sobre a história de Zé Perry aqui na ilha de Nossa Senhora do Desterro, que é o melhor nome que Florianópolis tem, é Nossa Senhora do Desterro. Porque quem não sabe, Floriano foi um grande assassino, né? Então, infelizmente, a gente leva esse nome. Mas existe uma probabilidade desse nome ser alterado se a população assim o entender.
Muito bem. Eu sou a favor. Trocar de Florianópolis para... Então já tenho 2 votos aqui, ó. 3. Vai ter que responder. Dale. Essa tu vai ter que responder. Qual sua opinião sobre o governo federal? Pois é. Cara, assim, ó, eu sou, como a gente estava falando, questão de política e articulação e ter jogo de cintura, sinceramente, se a gente tivesse um governo que fizesse pelos pobres, por exemplo, tá? Mas ele é o pai dos pobres. Ele é o pai dos pobres e mãe dos ricos, né? Então a gente sabe que mãe é muito mais generosa que o pai. Então, se o governo federal fosse, de fato, generoso com os pobres, tá? Eu até não ia ser tão reticente com as barbaridades, para não falar um palavrão, que ele tem cometido, né? Infelizmente, a gente está acompanhando dia a dia, não digo só das declarações dele, que são inócuas, né? As declarações dele são descabidas. Eu falo mais pela questão de política pública mesmo. Obviamente que eu tenho muita afinidade, ou toda afinidade com o Bolsonaro, e tudo que ele fez eu concordo, né? Quase tudo que ele fez eu concordo, em questão de legislação. Então, a minha crítica é o quê? Não é só com hipóteses de desgoverno, de questão financeira, porque a gente está vendo, o que vai mais atacar a gente hoje é a questão financeira, porque a má gestão da economia vai levar a gente para o buraco, né? Só que a gente está vendo na Argentina que os governos Kirchner levaram para o fracasso. Daí veio um maluco que conseguiu assumir o país. E ele conseguiu, em poucos meses, já alterar a situação financeira da Argentina. Mas ele próprio já disse que vai ser muito difícil, em pouco tempo, alterar também, sim, né? Sim, mas assim, uma alteraçãozinha que você faz, você já muda toda uma estrutura, que a gente não consegue enxergar o bater da borboleta. Entendeu? Mas isso vai mudar definitivamente a nossa história. E daí você fala, pô, mas é difícil. E o que eu mais ouço é isso aí, é difícil, não voto porque o voto não muda nada. Eu falei, não, mas eu estou entrando por causa disso. Porque eu estou entrando com sangue novo, para mudar. Não, eu sou o mesmo. Se eu fosse mais do mesmo, eu ia advogar, cara, para ficar rico. Todos os meus amigos estão ricos na advocacia. Não é o dinheiro que me move. Entendeu? É energia, força, capacidade, coragem. Eu tenho coragem e até agora eu demonstrei isso. Só que assim, eu não sou mais nenhum moleque, né, cara? Eu tenho 48 anos. Tem um candidato no meu partido, tem 19 anos. Pô, legal, garra total. Só que, cara, põe ele na frente do presidente da Câmara. Entendeu? E aí? O que você vai fazer? A articulação é difícil. Tem que ter jogo de cintura. Porra, eu fiz uma audiência com 4 horas de duração. Sabe o que é fazer uma audiência na Justiça do Trabalho? 4 horas de duração? Cara, o cara tem que ter muito jogo de cintura. Perspicácia. Alterar a verdade dos fatos. O cara vai ser denunciado por crime de falsidade ideológica. Cara, sabe? Pauleira. Né? Ação criminal. Audiência. Cara, é pauleira. O cara tem que ter bagagem. Não adianta, não, vai chegar lá, vai... Não. O cara tem que ter expertise. Entendeu? Foi o que eu acumulei durante esses 4 anos na política. E, obviamente, né? Como vida anterior, né? Então, agora, vamos falar de Florianópolis. Bora. Que eu amo. Floripa, terra maravilhosa. Você já conhece bem, né? Sabe por que Florianópolis é a melhor cidade do país? Por que é melhor? Porque ela nunca foi administrada pelo PT. Entendeu? Chama o Padilha. Olha só. Florianópolis hoje ele passa por uma situação que o Topázio ainda está nesse estudo, né? Existem muitos problemas ainda em Florianópolis. Você falou que vai buscar essa fiscalização. Dentro de Florianópolis existe um grande problema que se chama mobilidade. Nós moramos numa ilha. O que você pode contribuir para a melhora da mobilidade dentro de Florianópolis? Bom, hoje eu tive a oportunidade de conhecer o projeto do BRT, não sei se você chegou a ver. São 216 milhões que vão ser destinados para a construção do BRT, que tem algumas linhas que ligam o centro a alguns pontos fundamentais aqui da cidade. Tá? Então, isso é um projeto que já existe, né? Apoio total, né? Desde que tenha lisura, respeite
processo licitatório, né? Então, isso aí para mim tá ok. Uma coisa que, assim, é um sonho, e não é meu, mas já vem de muitas aí gestões, é a balsa que liga tanto o norte da ilha quanto o Governador Celso Ramos, até o sul da ilha, Ribeirão da Ilha, até Praia do Sonho, ou outra região ali, até de São José, da Palhoça, perdão. Então, isso é um sonho meu, entendeu? A gente sabe que tem traves. Tem empresas não interessadas, ou interessadas, né? Só que assim, eu acho que isso ia ser um ponto fundamental para mudar. O anel viário vai mudar muito a mobilidade urbana. Não sei se você está acompanhando, né? Mas vai ficar pronto agora, né? Vai ser inaugurado agora. Está prometido. Para final de agosto. 16 anos. Todos os deputados estão divulgando essa história. O prefeito foi lá no anel, na localidade, no entroncamento lá em Biguaçu, e falou: aqui entra entrarão os caminhões que vão para o Rio Grande do Sul. Eles vão passar por fora da região de São José, porque o cara sai da Serraria, ele vai até Barreiros, cara, ele quer pegar, ele é obrigado a pegar a BR, né? Ele pega a BR e ele vai pegar a BR como se fosse uma avenida, entendeu? Ele não é obrigado a pegar o trânsito do caminhão. Então, assim, vai melhorar muito mais a mobilidade. Só que ele não muda só aqui, ele muda na saída da ilha já, entendeu? Então, tem vários fatores que podem ser analisados. Então, eu sou advogado. Só que, assim, para questão que é de engenharia, por exemplo, eu posso consultar e pedir até estudos técnicos para engenheiros, né? Porque ninguém faz nada sozinho e achar coisa de arqueólogo. Vamos esperar que o anel viário ele possa desafogar essa situação. Outro grande problema que Florianópolis enfrenta, esse é um problema debatido entre todas as comunidades, e nós temos comunidades que são contra e outras a favor, que é o saneamento básico ou dito emissário. Uhum. Esse emissário. Dentro disso, a gente já teve uma entrevista, o Papo de Salão teve uma entrevista com o Topázio, ele nos comentou sobre isso, mas eu queria saber de você, qual vai ser a atitude de você como vereador para essa liberação ou não do emissário? Bom, primeiro assim, ninguém quer a penitenciária do lado da sua casa. Ninguém quer o lixão do lado da sua casa, né? Ninguém quer um emissário na tua praia. Esse é fato. Eu moro na Trindade, né? Mas frequento a Praia Mole. Então, assim, eu não quero um emissário na minha praia. Existem estudos que levam a conclusão de que o emissário seria seguro, porque existe um pré-tratamento da água, do esgoto, tal. Isso aí existe, né? Então, o que acontece? Eu não tive contato com o projeto em si, porque o projeto ele não são 5 páginas, não são 500, é um negócio complexo, né? Mas o que eu entendo? A gente tem que colocar em algum local. Então assim, eu a princípio sou favorável, tá? Sou favorável porque ele vai acontecer em algum lugar. O que não pode é fazer uma fossa e poluir o lençol freático, por exemplo. Mas aqui já é uma questão que já tem como tradição dentro da ilha de Florianópolis, ou na grande Florianópolis, essa questão da fossa séptica, né? Sim. Que já polui. Sim. Dentre isso, as pessoas não utilizando a fossa séptica vão jogar na rede fluvial, que também vai parar por mar. No rio, exatamente. E aí? Como resolver esse grande problema de impacto ambiental? Que já tem 1.500 anos, né? Então eu não sou, eu sou vereador que não tenho a solução para tudo, mas eu tenho estudo, né? Eu tenho interesse em aprender sobre as melhores alternativas também. Olha só, uma coisa que me deixa muito indignado é o seguinte: eu não sou rico, né? Eu sou de classe média, mas eu tive a oportunidade de ir até Buenos Aires, eu conheci Montevidéu, conheci América Central. Tive uma vez na Espanha, né? Conheci Barcelona, Madrid, são cidades lindas, maravilhosas. E de lá eu trouxe o quê? Algumas coisas que me encantaram. Né? Algumas coisas de mobilidade urbana, por exemplo, de aproveitamento de estacionamento 45 graus, por exemplo. Né? As faixas deslocadas, que você não precisa ir para outro país, em Chapecó você enxerga. Então, assim, são experiências que você consegue enxergar em outras cidades. Né? Que pode ser aproveitadas aqui. Não é que pode. A gente tem obrigação moral de aplicar isso. Porque a gente tem 23 vereadores e não é possível que eles não tenham saído do Estado.
da cidade. Se eles foram para Chapecó, eles viram como que é a faixa de pedestre, cara. Por que você não faz aquilo? Porque o cara chega na faixa de pedestre, com o carro aqui, ó, ele chega, ele para na esquina, né? Ele para em cima do quê? Da faixa de pedestre. Uhum. E daí o pedestre fala o quê? Tu tá parado em cima da faixa de pedestre, vou atropelar o teu carro. Com razão ele tá falando. Só que o motorista não tem onde para ir. Não tem para onde ir. Ele faz o quê? Ele tem que bicar. O que eles fizeram em Chapecó? Eles fizeram só uma mudança e colocaram a faixa de pedestre 2, 3 metros da esquina. Cara, o pedestre anda 2 metros e já atravessa, sem obstáculo. Tô falando de um detalhe, entendeu? Então, pô, tem coisas que a gente pode trazer do estrangeiro para cá. Não é possível que nenhum vereador tenha visto coisas encantadoras, né? Eu tive a oportunidade de estar em São Paulo há pouco tempo, e assim, São Paulo, aquela megalópole, não sei o quê, pô, eu com minhas 2 filhas, a menor tem 12 anos, a maior tem 19, minha esposa, cara, eu antenado e preocupado. Eu falei, cara, nós vamos ser assaltados? Eu tinha certeza, né? Tipo, andando com meu celular no bolso, achando que... Cara, nenhum pedinte veio pedir pra gente. Nenhum pedinte. São Paulo mudou muito, né? Sabe por quê? Meu herói, Capitão Derrite. Aquele cara tinha que ser, no mínimo, governador, depois da sucessão lá. E daí pra cima, entendeu? Só que a gente sabe que ele tem outros planos. Mas assim, São Paulo tá incrível. Não tem uma pessoa pedindo no semáforo. Ninguém. Política pública. São duas perguntas que, em relação a isso, que eu vou te fazer. Primeiro, segurança pública e moradores de rua em Florianópolis, que aumentou excessivamente. Isso é política pública, né? Então, cuidar do morador de rua, óbvio que é uma preocupação. Cara, é um ser humano. Ah, tá drogado. Cara, ser humano. Vai fazer o quê? Vai jogar na vala? Vai colocar no bueiro? Não, existe todo um trabalho. Inclusive, eu tive a oportunidade de conhecer a NuHev Brasil. Queria agradecer o Paulo, que é o Roberto, que é uma grande pessoa. Me apresentou 6 unidades, um dia inteiro ele me mostrou. Biguaçu, Florianópolis, São José. Eles recebem pessoas que têm deficiência física e mental, mulheres grávidas, crianças abandonadas e dependentes. Tá? Então, assim, e eles são responsáveis pela passarela da cidadania. Então, assim, eu conheci a passarela. O trabalho deles é muito bom, só que não é suficiente, né? E a gente sabe que o próprio Topazio fala que é o maior desafio dele é diminuir, não acabar, né? Mas diminuir com o sofrimento das pessoas que estão na rua e o sofrimento das pessoas que estão aqui também. Porque você vê uma pessoa, R$5 não é nada. Mas você sabe qual o valor que a pessoa adquire durante um período de trabalho dela? R$250. No final do dia é R$500, no final de uma semana é R$2.500 e em 4 semanas são R$10.000. Meu irmão, se o cara ficar no semáforo, ele ganha R$10.000. Né? Então tem 2 situações, né? A pessoa Ele fala, ganha porque tem gente que dá, né? Aí que tá. Daí eu vou ser obrigado a mencionar o Olavo de Carvalho de novo. Primeira coisa, tá certo dar dinheiro pro cara que é morador de rua? Não. E Na minha visão, não. O princípio inicial mais sensível do cristianismo é a caridade. Entendeu? Com certeza, você pode dar caridade de outras formas. Eu, por exemplo, dou comida, eu dou roupa, eu dou uma ajuda. Sim. Porque eu não contribuo para o vício dele. Eu não tô nem condenando, mas assim, isso é um debate que tem que ser trazido também. Eu não defendo que tenha que dar dinheiro pro cara, porque a gente talvez saiba. Só que a partir do momento que você deu dinheiro para ele, daí é a responsabilidade dele. Então, mas você está dizimindo a sua responsabilidade, né? A sua culpa quando você dá o A dinheiro. minha é fazer de tudo para que ele não tenha aquela vida. Sim, mas Entendeu? quando você tira dinheiro do seu bolso para dar para uma pessoa que você sabe que ela vai usar aquele dinheiro. Como você sabe? Bom, Não sabe? amigo. Não sabe. Não, eu não tô falando de caridade. Eu não tô discriminando, mas eu acho Não, mas não, já tá discriminando. Não. Claro que tá discriminando. Você tá olhando pra pessoa, você tá falando que ela é usuária. Não, eu não vou dizer que ela é uma usuária, mas ela tá propícia a isso. Olha, álcool, por exemplo. Olha só, a vida de um morador de rua, cara, é a vida mais humilhante que existe na face da Terra. Eu imagino. O cara vive cagado, ele depende da mendicância das pessoas, porque não vai falar que o cara come em restaurante, o cara come ramo que o cara dá pra ele.
Então, assim, olha só, eu não estou defendendo que as pessoas têm que ficar sustentando. Eu estou falando que existe dois viés muito importantes. Um que é não dar e não sustentar essas pessoas, que são as placas que estão no trânsito, e a outra é a caridade, que é o princípio fundamental do cristianismo. Exatamente. Você não pode abrir mão disso, né? Mas vamos voltar lá ao assunto do No Heavy Brasil. Então, assim, o trabalho que eles estão fazendo, o Topázio está sustentando também essas entidades, que eu acho que é muito importante, só que tem que ter um trabalho muito mais fundamental. Quando teve a mudança de Secretaria de Segurança Pública, eu falei, cara, eu vou lá, eu conhecia o Sargento Lima, falei, vou lá falar para ele o seguinte, todos eles estão andando com faca. Todos eles estão andando com faca. Na semana seguinte, o moleque foi assassinado com uma facada. Entendeu? O que tem que fazer? Cara, os caras não podem sentar na praça e ficar dormindo. Irmão, levanta, que é o que a Guarda Municipal está fazendo agora, que eu quero falar sobre isso. A Guarda Municipal está agilizando, falando, amigão, levanta. Eu passo com o carro, o cara tá... A Guarda Municipal e o cara tá assim, arrumando, todo indignado. Porque acordou do soninho dele. Fica à noite chapadão e daí vai dormir até 10 horas da manhã. Aqui não, tu vai circular, tu não vai encostar na marquise do empreendimento do cara, que o cara tá trabalhando, pô. Daí tu vai mija, caga no empreendimento do cara, isso é bacana? Então, essa é uma situação, tá? Então, falando um pouco sobre a Guarda Municipal, eu estou desenvolvendo um estudo que a Guarda Municipal teria que ter, pelo número de habitantes, assim como o vereador não está defasado, o número da Guarda Municipal também. Então, a gente sabe que tem 160 a 200 homens para a cidade inteira. E o número necessário seria 800 guardas. Entendeu? Você quebrou o concurso, né? Mas eu acho que já tem concurso reserva. Cadastro reserva. Então, assim, o que tem que ser feito é ser chamado. Efetivar eles. Claro, tem que chamar. Então, ninguém está falando disso. Eu acho estranho, porque tem 2, 3 candidatos aí que são guarda municipal. Por que os caras não falam? Tem que agilizar, vamos trabalhar, pô. A cidade precisa disso. A guarda municipal é eficiente, é necessária. Então, isso é uma das pautas que eu estou levantando, entendeu? Muito bom. Muito bom. O que mais, Carlão? Agora vamos mudar um pouquinho, porque eu sei que você é desportista. Aí, Eu queria falar sobre isso porque eu sei que você gosta. né, gostaria de ser mais. O que você pratica? Mas Bom, primeiro, sempre pratiquei musculação, né? Uhum. Pratiquei porque eu sempre gostei. Eu e meu irmão, a gente era amarradão em treinar junto e tal. Mas em 2011 eu entrei no jiu-jitsu, né? Fui fazer com o Saldanha, talvez você conheça. Nossa! Todo mundo conhece, né? E daí eu conheci o Leandro Baylor. Beira. Que é faixa preta, né? Yeah. Leandro Baylor é aluno do Carlos Grace, que é filho do Carlinhos, né? Que é filho do Carlos Grace, que é aluno direto do Conde Coma. Então, assim, eu tô na 3ª geração de jiu-jitsu, né? Então, eu conheci o jiu-jitsu com ele, foi muito mais espontâneo, tranquilo, assim. A gente tem uma amizade muito consolidada. E o jiu-jitsu começou a fazer parte da minha vida. Só que eu comecei com 30 e poucos anos já, não era nem moleque. Só que com 18 anos, a história é engraçada. Eu também comecei com essa idade. A história do jiu-jitsu foi engraçada na minha vida, porque com 17 anos, bom, fiz capoeira, andava de skate, bicicleta, natação, ganhava competição de natação, tal, não sei o quê, surfava a vida toda, surfei desde os 10 anos. Só que daí chegou com 17 anos, comecei a fazer jiu-jitsu porque tava meio que na febre naquela época, né? E o meu irmão, mais velho que eu, mais forte, sempre bombadinho, tal, não sei o quê, sempre metendo o dedo na minha cara, né? Daí um dia ele colocou o dedo na minha cara e eu falei assim, cara, ó, não leva uma comigo porque não vai dar certo. Ah, não sei o que lá, você tá muito folgado, veio pra cima de mim e tal. Pô, deu um double leg nele, só que eu não tava preparado para aquilo. Simplesmente aconteceu. Ele veio, eu dei um double leg nele e montei nele. E daí ele falou, sai daí de cima de mim. Eu falei, cara, se você quer brigar, nós vamos começar a brigar daqui, né? Mas sem violência, não encostei o dedo nele. Eu falei, se você quiser brigar, a gente começa a brigar daqui. Porque daqui, se eu sair, acabou. Ah, não sei o que, não sei o que. Eu falei, fechou? Fechou. Cara, aquilo lá mudou a minha vida. Mas mudou a vida dele também e a nossa vida. Que ele olhou pra mim com outro olho. Eu falei, esse cara, não é que ele como que é? Meu inimigo. Ele é meu amigo e talvez um mais forte que vai até me defender. Porque eu e ele somos assim, né? Cara, mudou nossa vida, assim. E, sim, a partir daquele momento eu comecei a perceber que o jiu-jitsu realmente fazia parte da minha vida, né? Recuperei agora
a prática há alguns anos atrás, né? E com o Leandro eu estou a vida toda. Né? Eu vou e volto, ele é complacente comigo, mas... Você vai até o continente para fazer cubeira? É porque eu estou sempre no centro, né? Aham. Mas eu vou lá no Estreito, treino com o Leandro, treino com o Fábio Krieger também e o meu amigo Álvaro, que tem aqui a academia aqui da Gracie Barra, sabe? Sim, sim. Então. Você deve conhecer o Arthur, então, que é agente penitenciário. De lá da do Beira, da Gracie Barra. Faixa roxa do Beira. Opa! O Arthur, gente boa. Que bom, cara. Agora, mas eu quero saber o que você vai fazer de relevante para Florianópolis, para a gente poder encerrar aqui o nosso bate-papo. É isso daí. Então, como eu te falei, tem algumas situações que são importantes na cidade que eu acho que a gente pode trazer ideias novas, né? Não inovadoras. Vamos pintar de outra cor. Não é, cara. É trazer coisas que funcionam em outras cidades, né? Que nem eu mencionei. Então, a gente está numa rua, a rua é apertada. Se você pega no espaço de um quarteirão, tem 100 metros, por exemplo, vamos supor que 50 sejam úteis para estacionar, porque sempre tem um acesso a carro, né? Tem lugar que você não pode estacionar. Então, se tem 50 vagas, 50 metros aptos para estacionar, tu pode estacionar, em vez de estacionar aquela baliza que é sacal, né? Porque fazer aquilo lá não é a mulher que não gosta. Cara, ninguém gosta de fazer baliza. Eu faço bem. Só que, cara, é chato. Estaciona a 45 graus. Estaciona. Tem rua que tem e funciona. Né? Então, por que você não pode otimizar? E essa é uma dica para a prefeitura. Imagina só você ganhar mais dinheiro com o Zona Azul, cara. Que genial. Mas aí não diminui o espaço de quem vai ter que circular? Porque isso é bom para ruas mais largas, né? É mão única. Rua que é mão única. Esteve Júnior. A Esteve Júnior toma uma do lado do outro, assim, ó. É mão única. Os caras colocaram uma faixa de ciclista desse tamanho aqui, ó. Ali passa um carro, caminhão até, e ali tu estaciona o carro, entendeu? Óbvio que tem rua que cabe, tem rua que não cabe, ok. Né? Só que o que acontece no centro, os caras colocam uma faixa de ciclovia gigante, você tira a faixa de estacionamento e você oferece o quê pro transporte público? Uber. Amarelinho que para em cima da calçada. Entendeu? Muito bem. Agora é a sua chance de falar ao público, deixar o seu grande recado aí, fazer a sua campanha, vai lá. É isso aí. Bom, primeiro, queria agradecer, né? Carlão foi uma grande pessoa, que eu conheci essa pessoa sensacional aqui no momento mais triste do Brasil, né? Que foi as enchentes que aconteceram, aquela tragédia no Rio Grande do Sul. A gente se encontrou por intermédio da minha amiga Dani, que falou, aqui é um ponto de confiança para entregar os mantimentos, as roupas arrecadadas. E a gente, junto com o Conservadorismo Floripa, o Patrick, meu amigo que está aqui, a gente arrecadou 0,5 tonelada de mantimentos, roupas, que a gente não trouxe para cá, né? Mas a gente levou para a Polícia Rodoviária Federal e ele foi um ponto de apoio. Então eu vim aqui e falei, aqui é um ponto positivo, um ponto confiável para trazer. Por quê? Porque a gente soube que em outros locais, o cara que estava arrecadando tinha um brechó, e ele analisava a roupa que chegava. Então, assim, né, provavelmente podia ter algum desvio, então eu não queria que isso acontecesse com a gente. Então, encontrei ele nessa situação especial e foi uma satisfação. Né? Aí cortou meu cabelo também na sequência. Então, o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte, eu tenho muito interesse em desenvolver projetos que sejam benéficos para a própria cidade. Né? Eu quero que a cidade evolua, tenho duas filhas maravilhosas aqui, eu quero que a cidade seja uma cidade melhor para as minhas filhas, é por isso que eu sou candidato a vereador. Né? Fui candidato uma vez, mas eu não tenho gana de poder, não é o que me move, não é o poder, nem o salário que o vereador, que o político angaria. Né? Mas sim, o quê? Poder articular com pessoas, que hoje, apesar de eu não ter um mandato, que nem eu falei para você, eu tive a oportunidade de ser recebido pela deputada federal Júlia Zanata, lá em Brasília, que me acolheu, minha madrinha, que me acolheu lá e concedeu para a melhoria de uma rua aqui do Campeche, que é a Laura Duarte dos Prazeres e a Humberto Roder, 400 mil reais para recuperar. Não é suficiente? Ok, mas eu não sou vereador ainda.
A gente tem 23 vereadores. Se cada um conseguir, com algum vereador, 100 mil reais, a gente consegue superar aquela obra que custa 2 milhões de reais. Entendeu? De repente, se um cidadão como você for lá e conseguir também, que nem eu fui, porque eu não tenho mandato, a gente consegue resolver um problema que é um problema simples, né? Resolver um problema de rua. Não é um problema que nem um emissário, né? Que tem demandas que são ecológicas, demandas que são ideológicas, né? De saúde pública, né? Então tem várias situações. Então o que eu quero dizer para vocês assim, sem mandato eu consigo fazer, já fiz bastante coisa. Com mandato eu vou fazer muito mais. E eu vou ser cobrado também pelas pessoas que estão me apoiando. Então eu conto com o apoio de vocês, né? A gente não pode pedir voto ainda, mas vocês vão ter uma pessoa de confiança lá na Câmara dos Vereadores. Muito bem. Eu quero reiterar essa situação em que o Padilha falou. Eu conheci o Padilha dentro na campanha que estávamos fazendo para arrecadação para o Rio Grande do Sul. O Padilha, dentre isso, foi uma pessoa que realmente foi muito fiel e forte nessa campanha, ajudou muita gente, não usou isso como campanha na época, e não está usando como hoje, mas eu quero reiterar a participação do Padilha na calamidade do Rio Grande do Sul, ajudando aquelas pessoas. Dentre isso, eu quero agradecer ao candidato vereador João Padilha. Chamo Padilha, tá? Muito obrigado pela sua presença aqui no Papo de Salão. Muito bom, porque a gente tem amigos em comuns que a gente nem sabia, né? Exatamente. Isso aí. Exatamente. Mas acredito que vai ser um grande candidato aí, um grande vereador para Florianópolis, tem muito a contribuir, né? Analisem bem, pensem bem, porque nós precisamos de sangue novo na política. Pessoas como ele, como outros que estão vindo, deem essa oportunidade a essas pessoas. Vamos trocar essa política velha e fazer com que aqui embaixo, o começo, que começa com os vereadores, possa crescer lá em cima, no governo federal, possa chegar até lá. Começa aqui e termina lá. Sangue novo no Brasil. O Papo de Salão fica por aqui, mas antes, não esqueçam de compartilhar com seus amigos essa entrevista maravilhosa aqui, ó, com o João Padilha. Chama o Padilha. Tá? Inscreva-se no canal, toque o sininho, curtam e não esqueçam, Papo de Salão _ Floripa, ó, de Floripa direto do Campeche. Esse é nosso, ó, ninguém mexe. Tá bom, pessoal? Um beijo no coração e até a próxima.